Olá, muito boa tarde. A literatura bíblica não é apenas de âmbito religioso, ela fornece também indicadores sobre a história de povos e nações ao longo de muitos séculos que é necessário ter presente para que se compreendam as mensagens que dirige a cada leitor. Hoje propomos analisar 3 textos, os que são lidos nas missas deste domingo, o que faremos no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, começamos então por analisar, vamos à análise desses textos. Desde logo, a primeira leitura é do livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, e parece-me, por aquilo que me pude aperceber, que há um contexto muito político em torno deste texto. Ora, muito boa tarde aos nossos telespectadores. Eu não usaria o adjetivo político, porque... Uma circunstância. Uma circunstância, mas é uma circunstância que, enquadrada, passada a semântica do termo para o tempo de hoje, eu acho que ninguém iria ver o texto. E, portanto, seria bom evitarmos. Ok, então agora, explique-nos em que melhor circunstância. dizendo, é um texto que precisa de um enquadramento histórico. E esse enquadramento histórico valoriza a leitura que possamos fazer, a hermenêutica que possamos fazer do texto, valoriza a compreensão e a atualização do texto para o tempo de hoje e valoriza, dentro do contexto bíblico, também a importância, a relevância que Jeremias tem. Trata-se exatamente de um contexto muito de grande crise, até alguma semelhança, podíamos assim dizer, com o tempo de hoje. Provavelmente hoje é mais complicado do que naquele tempo, mas trata-se de facto de um período muito gravoso, muito difícil para o povo de Israel, que conduz, que teve como consequência imediata a maior tragédia que o povo conheceu, que foi a destruição de Jerusalém e a destruição do templo e a deportação para a Babilónia, não é? Portanto, este texto enquadra-se exatamente num período muito precedente a essa destruição. E essa destruição, de alguma forma, foi lida em termos bíblicos, na globalidade das leituras que se fazem sobre o acontecimento, também como uma consequência do facto de não terem dado voz ao profeta Jeremias. E por isso os ministros dizem ao rei de Judá, esse Jeremias deve morrer? Sim, Jeremias foi uma voz muito incómoda durante esta época. Talvez ajudando um bocadinho melhor os nossos leitores e as pessoas que vão escutar o texto nas Eucaristias e numa perspectiva pastoral, nós temos 3 períodos distintos na vida de Jeremias. Temos um primeiro período em que Jeremias tem uma atividade muito profunda, muito intensa, uma atividade muito dinâmica na ajuda a um grande rei de Judá, chamado Josias. Esse período vai até 609 e nessa altura, de facto, esse rei tentou lançar uma reforma religiosa e Jeremias aparece como uma espécie de voz profética ajudando o rei e naturalmente também aconselhando o rei, essa também era a função do profeta, na implementação dessa reforma. Essa reforma foi uma reforma marcante, mas que não teve continuidade. Porquê? Porque, de facto, esse rei meteu-se teve como, enfim, no seu tempo teve de enfrentar o Egito, e porque estava a surgir o Império de Babilónia, teve de enfrentar o Egito e morreu às mãos do Egito. Isso foi uma tragédia que foi, de facto, deixou o reino à mercê dos conquistadores, quer do sul o Egito, quer do norte o Império de Babilónia nascente. E depois temos um segundo período, que é exatamente um período de Jeremias de algum distanciamento, porque de facto não concorda com o rumo e com a subjugação que os novos detentores do poder fazem perante o Egito, e mais tarde, com o reverso, a alteração profunda do contexto social e com o cerco iminente de Babilónia, Jeremias chama a atenção exatamente que isso é o resultado da infidelidade do povo. Ou seja, terem virado as costas, terem se entregue, no fundo, aos apetites e aos desejos das nações. E este é o período difícil. E, portanto, o querer, acima de tudo, eu creio que aqui nossas traduções trazem, e eu não vou pôr em causa os tradutores nem o texto bíblico, quem sou eu. Eu acho que o grito não é Jeremias deve morrer, ou seja, nós devemos calar a sua voz.
Matar o profeta é abafar a sua voz. Este homem não pode continuar a falar. Eu diria quase, este homem tem de ser silenciado na sua boca. Por ser profeta da desgraça. Era pois, o que ele não é profeta da desgraça, não é? Ele é profeta de Deus. É profeta do Senhor. E sabe analisar. Judá é que vai ter como consequência uma desgraça. É muito importante que, às vezes nós, já agora, nas leituras proféticas, o povo diz, quando as coisas não são agradáveis, aos nossos olhos dizemos que são profetas da desgraça. Acima de tudo, os profetas tentam interpretar e fazer uma leitura dos acontecimentos, também, até muitas vezes após os acontecimentos, de que aquele caminho não era um caminho que levava, que implementava, que levava de facto ao rumo que era proposto, que não era um caminho de fidelidade. E, nesse aspecto, às vezes, os anúncios dos profetas tornam-se, parece que são antecipações da desgraça. Por isso é que é importante, e eu acho que temos sempre e eu insisto muito nisso, aqui o meu colega e amigo Padre Vítor ouviu certamente, mesmo que não se recorde, que o profeta não tenha nada a ver com a antecipação. O profeta não é um vidente que antecipa, não é um adivinho, e muito menos não é um exorcista. Nem é um adivinho do futuro, nem é um exorcista do passado. O profeta é uma voz que interpela e que chama para que cada um se situe no seu caminho diante de Deus. E como isto é cada um, também são todos, também são os grupos, também são as comunidades, também são os povos, também são aqueles que se reúnem sobre a mesma fé. E, portanto, essa é a voz do profeta. E, portanto, acho que é importante que tiremos a noção do profeta, que está aí, quer dizer, eu muitas vezes digo até aos alunos, e digo a toda a gente, a quem dou estas coisas, que eu acho que é muito importante, se forem aí para a rua, pegarem num gravador ou num telemóvel, começarem a gravar as respostas das pessoas à porta da igreja e perguntar-lhes, olha, o que é um profeta para si? 90% das respostas, se não forem 99%, vai dizer, um profeta é um adivinho. O profeta não tem nada de adivinho. Nem tem nada de cartomante, e muito menos de outras coisas que andam aí, às vezes, na praça pública, de tarólogos ou coisa parecida, que dizem que são profetas. Quer dizer, vamos respeitar a verdade das palavras. A palavra profeta vem de profemi, ou seja, é aquele que fala em nome de Deus. Não tem nada que... Este prefixo, pro, não tem nada a ver com a temporalidade, não é antecipador, nem é um que vê antes. Nem antecipa no dizer, nem antevê na visão. É alguém que fala em nome de. A partir, por certo, da revelação do próprio Deus. Enfim, da experiência íntima que o profeta tem. Não adivinhando o que Deus diria naquela circunstância, não é? Não é adivinhando. Eu acho que o profeta, o fundamento da profecia é a experiência profunda que o profeta tem da sua fidelidade a Deus e da sua capacidade de entrega a Deus. Não tem nada de mágico. Temos de desmontar um bocadinho isto que a antropologia ou a antropologia cultural introduziu nos conceitos e que nós muitas vezes vamos atrás deles. Não estou a dizer isto aqui para vocês, claro, mas estou a dizer isto um bocadinho em perspectiva um bocadinho mais global, porque acho que é instrutiva, é importante. Claro. A palavra profeta tem a ver com falar e com o que, em grego clássico, para bem dizer, e tem de ser clássico, senão as pessoas não acreditam, em grego clássico pode ter várias significações, ou vários sentidos, melhor dizendo, mas tem um que é em nome de, é este que o grego bíblico assumiu, porque a palavra em hebraico nem quer dizer isto. A palavra em hebraico quer dizer o homem que é conduzido pelo Espírito. O homem onde acontece o Espírito. Vejamos em todo este significado, em toda esta densidade de conteúdo, nos dias de hoje, este texto, para Vítor Gonçalves, que mensagem pode traduzir? Eu diria, pela boca morre o peixe. Ora bem, de facto, a palavra profeta, com esta riqueza, e o Padre João Lourenço foi o meu professor de profetas, tem um conjunto grande, de facto, de atualidade, de identidade. O cristão, pelo batismo, é feito profeta, participante da missão profética de Cristo. E aí a dimensão da voz, de ter voz e dar voz, há algo que é verdadeiramente importante, portanto não é algo para os outros fazerem, é algo que compromete pessoalmente quem o diz, e aí o profeta Jeremias é exemplar. Porque ele é, no contexto do Antigo Testamento, aquele que se calhar mais sofre por aquilo que diz, mais sofre pela missão. E ele sente que não pode calar.
E por isso, mesmo o seu livro, são descritos os imensos sofrimentos que ele tem. Mas isso é uma constante ao longo da história. Quem, com a sua voz, e aí é importante sublinhar que não fala muito porque é um falador, não, fala muito porque escuta muito. O profeta é um grande escutador de Deus. E por isso a sua palavra é uma palavra que está habitada nesta conotação pelo Espírito de Deus. Portanto, não é só ter ideias muito luminosas, que às vezes corre o risco de serem mais nossas do que serem de Deus. E penso que a atualidade principal é essa. Nós precisamos, de facto, de estar íntimos de Deus, a comunidade cristã, a escuta da palavra, para que, em ordem aos acontecimentos e à realidade, possamos iluminá-la com uma palavra que é, eu diria, que é esta parceria, que é esta comunhão que temos com o desejo de Deus em relação ao mundo, em relação à crise que vivemos. Não é já o estar cercados pelo exército babilónico, mas é por outros exércitos, de muitas outras maneiras. Que resposta de fidelidade nós podemos dar? Às vezes aí é que não se gosta muito de quem é profeta, porque põe o dedo nas feridas, não é para magoar, é para que a gente as possa curar. Chama as coisas pelo nome, vai à busca da verdade. Não é um dono da verdade, é um servidor da verdade. Por isso apanha em todos os séculos, em todas as culturas, e até no sentido mais vasto para lá do cristianismo. E nós conhecemos profetas. Olha, por exemplo, o primeiro que vê assim, um Gandhi, mas assim nomes bombásticos quase, muitos deles sempre com a dimensão religiosa presente, imensos cristãos. Quer dizer, não tenho dúvida nenhuma, mesmo nesta experiência recente de ter ido a Auschwitz, aquele lugar dramático e de dor foi também lugar de experiência de alguns profetas que deram a sua vida por aquilo que acreditavam. Diante de injustiças sociais que podem crescer na nossa sociedade, em alguns tempos da história a Igreja denunciou essas circunstâncias. Como é que avalia, Padre Vítor, aquilo que vai acontecendo nos dias de hoje? Há esses profetas que analisam e que falam em nome de Deus também nas circunstâncias de hoje. Embora aí eu gosto muito mais de quem fala e quem faz. Porque é muito importante, de facto, dar nome às coisas, dar nome àquilo que está mal, mas diria mais importante, ou ao mesmo tempo, essa palavra ilumina, mas depois é preciso concretizar em gestos. E aí há uma força espantosa dos famosos, diria, pequenos gestos, das pequenas lógicas de solidariedade, de entreajuda, de partilha. Acho que ninguém pode ficar à espera de instituições ou das instituições. Nós precisamos perceber que cada um de nós, junto com outros, não é para criar uma instituição com nome e com registro. Não. Nós somos instituição no sentido de que nos unimos para resolver algo ao nosso nível. E aí acho que pecamos um bocadinho por isso. É sempre um bocadinho à espera de uma solução exterior. E há coisas que podem ser resolvidas na base, na entreajuda, na lógica de proximidade, de pertença. E aí o maior profeta é aquele que silencioso age. E acredito que seja esse o desafio também que emerge da segunda leitura, Padre João Lourenço. E agora já para uma análise, enfim, um pouco mais breve, porque o nosso tempo vai avançando. Que exemplo é esse que se apresenta de Cristo, que suportou a cruz, e o desafio a cada um não se deixar abater pelo desânimo? Esta carta aos Hebreus é uma carta muito singular, mas é uma carta muito rica. Aliás, vamos ouvir em outros domingos. É uma carta muito rica porque faz já uma releitura das instituições do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, como uma espécie de pedagogia, de etapa pedagógica em ordem a compreender. E aquilo que para o Antigo Testamento era a lei, como tábua de salvação, que era o culto, que era o sacerdócio, que eram os sacrifícios, no fundo aquilo que eram os grandes rituais e as grandes instituições e as bases do judaísmo, todas elas agora são lidas à luz de Cristo. E como o culto era também uma espécie de instrumento para o crente do Antigo Testamento restabelecer a relação com Deus, essa relação e essa reconciliação com Deus agora faz-se através de Jesus Cristo. E a cruz é o testemunho dessa reconciliação. Ele não a assumiu por causa dele, porque não carecia, e o texto diz sempre isso, ele não carecia de fazer isso, porque ele era santo, mas é por causa disso, por ele ser santo, por ele ser o próprio Filho de Deus, que ele ao fazer isso por nós, restabeleceu essa reconciliação. E, portanto, a exaltação da cruz nunca é pela cruz, mas é exatamente como instrumento, assim como o culto antigo não tinha sentido por ele.
Era para restabelecer a reconciliação dos crentes com Deus, nas suas diversas condições. A mesma coisa nós temos aqui e vamos ter, de facto, e por isso, quando queremos ler um texto das origens cristãs, que nos ajuda a compreender o sentido do Antigo Testamento e a relação com o Novo, e tentar perceber também como é que o Novo vai buscar as suas raízes ao Antigo, temos a Carta aos Hebreus, que nesse aspecto é, de facto, um texto preciosíssimo. Muitas vezes mal interpretado e nem sempre bem lido e talvez, às vezes, até objetivamente desvalorizado. Mas acho que há que refazer, há que reencontrar as raízes veterotestamentárias do Novo Testamento e essas podem passar por aqui, como outros escritos muito bonitos, a Carta de Bernabé, que não são textos canónicos, a Didaquê, que já são escritos cristãos já das primeiras comunidades, as Constituições Apostólicas, etc., que são textos, o São Justino, que são textos, mas que todos eles têm, o Peripás cá do Militão de Sardes e outros textos são muito importantes e eu acho que aqui a Carta aos Hebreus, graças a Deus, em que ficou no cânon, mas ajuda-nos a perceber muito bem isso. Padre Vítor, que sinal é este da cruz como motivo de esperança, como o fator de não desânimo proposto por este texto? A cruz é um combate terrível. É no fundo o que aqui mesmo no início da leitura dizia, corramos para o combate com perseverança que se apresenta diante de nós. E no fundo é o combate contra a indiferença, contra o egoísmo, contra aquilo que faz as pessoas ficarem fechadas em si mesmas e quase que impotentes diante do mal porque não descobriram que têm poder também para o vencer. Mas esse vencer não é por um triunfalismo, não é por uma derrota dos malvados, porque aí o sinal da cruz é esse, é a derrota do mal e da morte, mas procura sempre da salvação de quem realizou esse mal e essa morte, que é mesmo algo substancialmente diferente. Portanto, aqui encontramos, no fundo, a consequência do ser profeta nisso. O combate mais importante é contra a indiferença. É contra o isolamento das pessoas. Se há pouco eu falava muito do valor das pequenas estruturas, não era para desvalorizar as grandes instituições, pelo contrário. Mas fazer com que as grandes instituições sejam promotoras da consciência do valor de cada pequena pessoa e de cada pequeno grupo, em vez de se assumirem elas como salvadoras. E penso que aí há algo da própria cruz de Jesus. A cruz é mesmo condição de todos nós, não dolorista, mas expressão de um combate contra a indiferença. E temos de passar a análise do texto do Evangelho, que se escuta nas Eucaristias deste domingo, Padre João Lourenço, é do Evangelista São Lucas, no capítulo 12, aparentemente, contraditório, ou ninguém esperaria encontrar isto da boca de Jesus. Por exemplo, dizer, pensais que vim estabelecer a paz na terra? Não, vem estabelecer a divisão, veio trazer o fogo. Que linguagem é esta? O fogo neste tempo, espero que não seja muito... Sim, esperemos que não seja literal. Esperemos quando, ao ouvirem estes nossos textos, não corram para as florestas. Portanto, aqui trata-se de outro fogo. E eu diria que aqui trata-se do fogo, nós poderíamos dizer o fogo do Espírito, mas acima de tudo o fogo da coerência de vida. Nosso Senhor Jesus Cristo traz-nos esta novidade. E eu acho que é, de facto, quando dizes que não se esperava, é porque, de facto, nós temos uma concepção do religioso como sendo algo do acomodatício, não é? Algo do cômodo, não é? E não nos apercebemos de que a descrença começa na crença cómoda. Uma crença cómoda é o primeiro caminho para a descrença. E quando nos acomodamos é quando já estamos no itinerário, no percurso para a descrença, quer seja individualmente, quer seja comunitariamente. Ora, o que o nosso Jesus Cristo vem trazer é exatamente esta inquietação, aquilo que ele chama batismo, que já vimos hoje mesmo com Jeremias, na primeira leitura. Não é? Esta inquietação que ele quer e que tem de levar à opção. E sem opção não há percurso que se faça com Cristo, não é? Aliás, este texto está muito na linha dos textos de discipulado. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, toma o seu projeto de vida a sério e venha. E esse projeto de vida é apresentado como o meu. E, portanto, este texto tem exatamente a dizer que não há nada de dramático, acho eu, nisto de
Às vezes, até nas próprias famílias, nas comunidades, as opções radicais levam à ruptura. E então, para que não haja muitas vezes pequenas rupturas, deixa-se estar tudo muito acomodado, a chamada paz dos cemitérios, não é? Ora, é exatamente isto que Nosso Jesus Cristo quis evitar. E eu acho que é isto que o texto traduz. E é isto que o texto traduz, e esta é uma das novidades, para mim, fundamentais do Evangelho. O judaísmo do tempo de Jesus tinha se tornado uma religião cómoda. Então, bem, e cómoda face aos desafios culturais, quer cómoda face às inquietações, podíamos dizer, internas do judaísmo. Para isso, os judeus renunciaram à voz de Deus e seguiram as normas da lei. Este é o grande dilema. É curioso que Jesus, em vários textos, diz palavras que parecem-nos muito estranhas quanto à família, porque fala da família não como o lugar idílico do amor, mas precisamente do lugar onde, às vezes, as definições e a escolha de opção por ele ser motivo de conflito. Até porque ele vem propor, de facto, uma nova família. A família, no tempo de Jesus, e quiçá ao longo dos tempos, também tinha estruturas muito aprisionantes. O filho tinha que seguir a profissão do pai, um conjunto de regras determinavam-se os casamentos, mil e uma coisas, que faziam com que este acomodamento que falava o Padre João fosse a tónica, não é? O tal manter sem ter a coragem de optar pelo essencial. E se começarmos por falar do profeta Jeremias e a sua opção pelo essencial, que é Deus, isso aqui ganha uma dimensão nova. Não é para entrar em guerra. Aqui as noras e as sogras, até parece Jesus a dizer, olha, ele já sabia. Não é preciso Nosso Senhor dizer. Mas é para mostrar algo novo de outra ordem. Não é ao nível das relações fraternas, mas é ao nível da autenticidade e da possibilidade de crescimento de cada um numa opção também radical, que é esta opção pela verdade, pelo Evangelho, pela justiça, que implica consequências. E desafios e consequências que emergem destes textos que nós analisamos. Agradeço terem estado aqui neste programa, onde analisamos os textos da Bíblia que se escutam nas missas deste domingo. Votos e bom fim de tarde. Bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.